Fala, queridos, tudo bem? Como que vocês estão? Daniel Luquete por aqui mais uma vez. Confesso a vocês que tenho tentado postar mais vídeos, tenho tentado gerar mais conteúdo, mas se tem uma coisa que ficou claro nesses últimos meses para mim é que eu não sou influencer, eu não sou um profissional da área, eu não sou um famosinho de Instagram. E essa coisa de gerar vídeos todo dia, gerar mensagens todo dia, acabou se tornando algo até ruim para mim. Porque você fica na dependência que tem que gerar aquilo ali todos os dias. E eu gosto muito quando o Espírito Santo de Deus fala, quando o Espírito Santo de Deus entrega mensagens para mim. E por muitas vezes ele fala aquilo ali não é para postar. E algumas coisas ele fala, faça o vídeo, poste porque mais pessoas precisam ouvir. E esta é um exemplo disso que eu estou falando com vocês. Agradeço a todos que estão seguindo, que têm compartilhado. Espero que alcance o verdadeiro propósito que é fazer a vontade de Deus, essa próxima mensagem. Ao final deste ano que acabou, 2025, o Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração e ela ficou martelando por muitos dias, por muitas horas seguidas ao meu coração, analisando a minha vida. E eu comecei mais uma vez a glorificar o nome dele e entender que não existe nada melhor do que estar diante deste Deus, não existe nada melhor do que servir a este Deus, porque até em meio às nossas falhas, os nossos problemas, coisas que nós geramos para as nossas vidas, dificuldades, lutas que nós geramos para as nossas vidas, este Deus não é um Deus que ele vem, passa a mão na cabeça e fala, ai, coitadinho dele, ele está passando por uma luta, ele gerou problema, ele fez coisa errada. Não, ele vem e te fala, filho, você errou, aqui está o teu erro, se levanta, conserta este erro e vamos continuar caminhando. O amor dele não muda porque você errou, o amor dele permanece o mesmo porque ele te amou, ainda que antes de você errar, ainda que você não erre, o amor dele continua o mesmo. Ainda que você erre, o amor dele continua o mesmo. Mas me lembro que uma das passagens bíblicas diz que, claro que de forma parafraseando, fala o seguinte, aquele que nunca errou, vocês conhecem a história quando queriam apedrejar aquela mulher, aquele que nunca errou atire a primeira pedra. Então, se nós abrimos a nossa boca para falar que nós não erramos, que nós não temos falha, nós já estamos falhando. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus continua te amando. Ele te amou primeiro, independente de qualquer coisa. E esse Deus é maravilhoso. Se fosse para colocar um tema nessa pequena reflexão que eu quero fazer com vocês, seria Feliz Vida Nova. Nós acabamos de finalizar o ano e muitos de vocês, como eu também, com certeza, ouvimos muitos votos de Feliz Ano Novo. Mas foi em cima disso que o Espírito Santo começou a falar comigo e trouxe esse tema Feliz Vida Nova. Se eu pudesse hoje perguntar para qualquer plateia, para qualquer grupo de pessoas, se existe alguém que nunca teve uma luta, alguém que nunca passou por problema, alguém que não tem nenhum tipo de dificuldade, eu tenho certeza que estaria arriscando talvez, mas impossível. Um ser humano, um homem, uma mulher normal, dizer que nunca teve e também ainda afirmar que nunca vai ter. E quando o Espírito Santo do Senhor me trouxe essa mensagem, eu comecei a pensar na minha vida, comecei a pensar em problemas que eu estou vivendo, dificuldades que eu estou vivendo, turbulências que eu estou vivendo. E eu comecei a olhar e comecei a falar para Deus, tentando de alguma forma encontrar uma justiça e falar, Senhor, eu sei que tudo que eu estou vivendo, eu não quero me encostar num canto, eu não quero me encostar num cantinho e me colocar como coitado, como sofrido, não. Eu quero assumir a minha responsabilidade, porque eu causei 98% desses problemas. As minhas falhas, os meus erros, as minhas decisões erradas, a falta de oração, a falta de intimidade com o Senhor, de esperar a tua voz, de esperar a sua decisão, de esperar o seu direcionamento, infelizmente me levou para um campo de turbulência. Mas existem lutas que não são causadas de fato por nós. Existem lutas da vida e eu quero dizer para você, a luta ela é universal, ela vale para todo mundo. Não escolhe idade, profissão, fé ou classe social. Se não viveu, está vivendo. E se não está vivendo, vai viver.
Mas olha só, eu quero que você entenda, eu quero que você acompanhe comigo ao longo dessa ministração, que nós precisamos entender que a luta, ela é um fato e não uma exceção. A luta não é um acaso da nossa vida, ela faz parte da condição humana. Então, eu já quero deixar para você que se você está passando por algum problema, alguma luta, como falamos no início, eu quero dizer, você não está sozinho, não é um problema particular seu, não é uma dificuldade só você tem, você não é o único no mundo, só eu me lasco, só eu tenho problema, só eu tenho dificuldade. Não, você não está sozinho. Mas falar de luta e não citar a vida de Jó, porque tudo que eu for falar para vocês, é lógico que a base vai ser bíblica, não tem como, porque a minha fé é a Bíblia, a minha fé é neste Deus, o Deus da Bíblia, então não tem como não citar a vida de Jó. Mas a primeira lição que eu quero que você entenda e que fique claro na sua cabeça, assim como está claro, a luta, ela não é um acaso da vida, ela faz parte da condição humana. A luta, ela pode até mudar de forma, ela pode até mudar de endereço, ela pode até mudar de pessoa, ela pode até mudar a intensidade, mas ela nunca vai deixar de existir. Ela pode ser financeira, ela pode ser espiritual, ela pode ser emocional, ela pode ser familiar, ela pode ser profissional. Cada um vai ter alguma dificuldade, cada um vai ter que ser tratado em alguma área. Só que quando nós olhamos para a vida de Jó, nós olhamos e vemos que Jó, ele viveu todas praticamente ao mesmo tempo. Volto a dizer, eu não quero aqui me atentar a ler o versículo de Jó, desafio você, isso aqui é uma reflexão, desafio você a ler a história de Jó, pedir discernimento do Senhor, para que você leia, para que você seja edificado assim como eu estou sendo. Mas olha só, a vida de Jó acontece a luta acontece em vários âmbitos, em várias áreas da vida de Jó, de uma vez só. Quando o assunto é luta, Jó é uma referência. Ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Agora, já em algumas conversas eu falei dessa forma e talvez algumas pessoas não entenderam, não gostaram do que ouviram, mas eu, Daniel, eu não consigo, não consigo entender alguém nos dias atuais ter uma luta parecida ou próximo da vida de Jó. E quando eu digo, eu estou dizendo de gravidade, de intensidade. A forma que a luta abrangeu a vida dele inteira. Não existe nos dias atuais uma luta comparada de Jó. Coloquei isso aqui porque na minha cabeça isso é claro. Talvez você discorde e eu te respeito. Mas não existe. Já falei isso aqui em outras mensagens. Mas a maior lição, olha que coisa, a presença de Deus, olha que coisa pesada. A maior lição que nós temos na vida de Jó não é o tamanho da luta, não é o tamanho da dor, e sim o tamanho do Deus que ele conhecia. Jó, ele vem vindo uma perda consecutiva, sem ter tempo nem de respirar, sem intervalo para se recompor. Talvez você olhe para a minha vida e fale, Daniel, está acontecendo isso na minha casa, está acontecendo isso no meu trabalho, está acontecendo isso na minha vida. As coisas estão desmoronando de certa forma. Uma parte da minha luta, ela começou no ano de 2023. E ela começou uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E eu fui vendo, aqui deu errado, daqui a pouco aqui deu errado. Essa tentativa deu errado, enfim. Mas não se compara com ela. Mas uma coisa tremenda que o Espírito Santo de Deus falou, uma das coisas tremendas que o Espírito Santo de Deus deixou claro dentro do meu coração. Jó não buscou a Deus porque ele perdeu tudo. Ele suportou o perder tudo porque ele já tinha Deus. Jó não se preparou na luta, ele já estava preparado. Querido, eu espero que essa mensagem ela vá no seu coração da mesma forma que ela está cortando no meu coração. O ser humano ele tem a dificuldade ou a facilidade, entenda como quiser, não sei, mas esse vício de esperar as coisas acontecerem para que ele possa começar a se preparar. Então, sempre vivendo de acordo com o acontecimento, nunca se antecipando. Isso você vai ver na economia, isso você vai ver em todas as áreas. A pessoa ela vai comprar um carro, ela não se prepara para aquele carro, ela não se prepara para os custos que aquele carro pode dar. E isso eu não estou falando em tom de crítica, entenda bem isso. Eu não estou criticando porque eu também sou assim.
Só que nós precisamos entender que quando se trata de vida espiritual, quando se trata de futuro, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos nos preparar. E a preparação não é evitar a crise, evitar o problema. Não, isso aí você não vai conseguir, eu já te falo. Entenda uma coisa, Jó, ele não busca a Deus porque ele perdeu tudo. Eu quero que isso fique claro na sua mente. Ele suportou tudo que perdeu porque ele já tinha a presença de Deus. A preparação de Jó, ela veio antes da crise. Ele já tinha intimidade antes da dor. A luta não revelou quem era Jó, revelou quem ele cria. O Espírito Santo de Deus está dizendo para nós aqui, ele está dizendo para mim e para você algo bem claro e bem direto. A luta você não vai conseguir impedi-la. A dificuldade, a crise, talvez a doença, talvez o problema dentro de casa, o problema com o filho, o problema com a família, o problema com o esposo, o problema com a esposa, o problema no trabalho, você não vai conseguir impedir. Eu não estou dizendo que vai acontecer na sua vida, mas se tiver escrito na sua história que esse problema vai acontecer, entenda uma coisa, você não vai poder impedir. O que você pode hoje é decidir, ao invés de ter um feliz ano novo, ter uma vida nova. E qual que é essa vida nova? Entregar os seus caminhos ao Senhor. E quando eu digo isso, eu estou falando, pregando aqui, não é para quem não conhece a Deus só não. Eu estou pregando para todos. A nos prepararmos antes da luta, a nos prepararmos com o joelho no chão. Senhor, eu não sei o que vai acontecer no meu dia. Deus, eu não sei quem é que eu vou encontrar. Senhor, eu não sei o tamanho do inimigo que eu vou enfrentar hoje. Senhor, eu não sei se vai ser na doença, eu não sei se vai ser nas finanças, eu não sei se vai ser no relacionamento, eu não sei o que é, mas Deus, eu quero me preparar. E como eu me preparo para algo que eu não sei o que vai acontecer? Eu entrego a minha vida ao Deus que é onisciente e conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Esta é a preparação que eu estou te dizendo. Coloquei aqui, a maior mentira é tentar evitar a luta. Preparação não é evitar a luta, é ter base para atravessá-la. Isso é muito forte, se você puder repetir isso. Preparação não é evitar a luta, é ter base para atravessá-la, para conseguir suportá-la, para conseguir lutar, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Como falei aqui agora, o dia mal você não vai conseguir evitar. Você vai ter que decidir hoje, através dessa mensagem, que a partir do momento que você escutar essa mensagem, você assume uma responsabilidade, assim como eu assumi. Nós precisamos nos preparar. Daniel, mas vou me preparar para algo que eu não sei o que vai acontecer? Sim, o dia mal pode chegar na tua casa. Se ele já chegou, se ele não chegou, se ele já chegou e já passou, entenda algo. A Bíblia fala para nós, ensina o seguinte, que nós não somos deste mundo, mas nós estamos sujeitos às coisas deste mundo. Então pode cair um raio na tua casa e queimar os seus aparelhos, pode sim cair um raio, alguma coisa acontecer e pegar fogo, pode sim a doença bater na sua porta, pode acontecer inúmeras coisas. Nós estamos debaixo desse sol, pode acontecer. Então entenda uma coisa, você precisa decidir como que você vai enfrentar isso. Esse ano está iniciando, essa mensagem, até conversei com o João, falei, João, essa mensagem era para ter postado ano passado, mas Deus estava remoendo, Deus estava ministrando ela no meu coração, Deus estava mudando a minha forma de pensar para que eu pudesse ter propriedade para falar para você. E não propriedade porque eu gerei essa propriedade, não poder porque eu gerei esse poder, não, porque eu entendi o que Deus quer falar através dessa mensagem, e é por isso que hoje eu estou conseguindo repartir com vocês, é por isso que eu estou conseguindo replicar hoje, porque eu não quero apenas um feliz 2026 novo, eu quero uma vida nova, eu quero estar debaixo dos pés do Senhor, eu quero estar debaixo da guarda desse Deus tão tremendo, eu quero esperar, saber, meu irmão, presta atenção, querido, você que não é da mesma fé que eu, imagina você servir a um Deus. Imagina você servir a um Deus que Ele sabe do futuro, Ele sabe o que vai acontecer. Existem pessoas no mundo hoje que têm milhões, trilhões, bilhões, sei lá, nem sei como falar tanto dinheiro, e dariam tudo para saber o que vai acontecer no futuro. Dariam tudo para saber qual que é o que vai acontecer na natureza, ou quais serão os vendavais, para descobrir se vai ter um vendaval, se vai ter um tufão. Entenda algo, nós podemos servir, nós temos o direito, nós temos à nossa disposição servir a um Deus tremendo que sabe o que vai acontecer no futuro. O dia mal você não pode enfrentar, você não pode parar, você não pode evitar, mas você pode decidir como que você vai enfrentar ele.
Não é dinheiro, não é status, não é força humana. Presta bem atenção nisso. O que define a sua reação na luta, presta bem atenção nisso. O que define a sua reação na luta não é o que você tem, é quem você conhece. O que define a sua reação na luta não é o que você tem, é quem você conhece. Então não adianta achar que você vai se preparar para a luta. Vai ter uma crise financeira, então eu vou guardar um monte de dinheiro. Pode vir um ladrão e te roubar. Vai ter um vírus. Quantas pessoas com muito dinheiro, com muito acesso, morreram? Quantas pessoas eram muito ricas e tivemos aí a pandemia do Covid e morreram? Não é essa preparação que eu estou te dizendo. A preparação que eu estou dizendo para você, estou propondo para você de vida nova hoje, é a preparação espiritual, a preparação da entrega que está disponível a todo mundo. Que não estou aqui te perguntando quanto você tem na sua conta, quantas casas você tem, quanto que você tem de patrimônio, quanto que você tem de conhecimento para você adentrar, para você atrelar, para você se atrelar a essa realidade, para você usufruir dessa bênção que é conhecer a este Deus. Você pode se entregar a Ele aí agora. Ah, Daniel, mas eu já entreguei minha vida a Jesus. Mas você pode entregar suas decisões. Talvez lá atrás você entrou dentro de uma igreja, como muitos faziam. Hoje está bem difícil isso acontecer. Mas quem quer aceitar Jesus, que loucura é essa de aceitar? Quem tem que aceitar somos nós. Ele tem que nos aceitar. Porque o pecador somos nós. Ele já pagou o preço de sangue lá atrás pela sua e pela minha vida. Nós temos que nos render diante deste Deus. Nós temos que entender. Uma vez eu ouvi um rapaz falando uma frase, um preleitor falando uma frase, que ninguém vai para o inferno, ninguém vai ser condenado à vida eterna por conta dos pecados. Ele vai ser condenado à vida eterna por um simples fato, por não reconhecer quem é este Deus, por não reconhecer o sacrifício da cruz. Entenda isso, não é os seus relacionamentos, e sim o relacionamento que você tem com Deus, que vai definir como você vai passar por essa luta. Eu não quero aqui nessa mensagem desejar para você, talvez você fale, Daniel, já está tarde, porque nós já estamos chegando no metade de janeiro, então nem tem sentido eu desejar Feliz Ano Novo, apesar que nós com cliente, que não nos falamos ao final do ano, muitos clientes me ligam, Daniel, como você está? Feliz Ano Novo, e não tem nada de errado nisso. Mas o foco dessa mensagem é declarar para você, é desejar para você, feliz vida nova. E essa vida é pautada na entrega a esse Deus maravilhoso. Essa vida é pautada num Deus que conhece o seu futuro, que Ele já sabe quais são os dias maus que vão chegar na tua casa. Ele já sabe quais são os dias maus que pode ser que vai chegar na sua saúde, que vai chegar nas suas finanças. Daniel, Deus o livre, está profetizando um monte de coisa ruim. Não, eu estou tentando mostrar para você que o dia mau, ele vai chegar. E se você não estiver preparado, dessa forma que eu estou te dizendo, se eu não estiver preparado, infelizmente o sofrimento ele vai ser muito maior. Eu não quero te desejar um feliz ano novo, eu quero te desejar uma vida nova. Ano novo sem vida nova vira repetição. Esse final de ano, eu peguei meu celular e comecei a lembrar dos propósitos que eu tinha colocado de 2024 para 2025. Eu comecei a ver as mensagens, esse ano eu vou resolver isso, esse ano eu vou resolver aquilo, esse ano eu não vou mais fazer isso, esse ano eu não vou mais fazer aquilo, esse ano eu vou cortar tal amizade, esse ano eu vou tentar fazer novas amizades, esse ano eu não vou mais fazer tal coisa, enfim. Eu criei um roteiro e eu comecei a olhar, já faz alguns anos que eu tento fazer isso, e comecei a ver o que eu consegui, o que eu não consegui. E teve muitas coisas que, se eu comparar com 23 para 24, 22 para 23, 21 para 22, 20 para 21, elas vêm se repetindo. Então quer dizer, ano novo sem vida nova se torna repetição. Eu não sei quais são os planos que você fez para o ano de 2025 e se frustrou. Eu não sei qual que é os planos que você vem arrastando de 10, de 5, de, sei lá, 15 anos. Já conversei com pessoas que têm planos que vêm fazendo de ano em ano. Esse ano eu vou fazer tal coisa. Esse ano eu vou resolver. Esse ano eu vou deixar de fazer tal coisa. E o ano vira e continua a mesma coisa.
Nós parece que o ser humano ele precisa desses ciclos, dessas coisas de, tem uma mudança, tem uma chave. Nessa casa aqui, exemplo, essa casa aqui eu deixava a louça suja do dia para o outro, mas agora eu mudei de casa, então eu não quero mais louça suja. Mas passa o tempo, aquela louça está lá. Então entenda uma coisa, essas promessas elas se tornam vazias. Esses planos, essas promessas de vou mudar, de vou fazer, elas se tornam vazias quando não tem vida nova. Então o que eu quero desejar para você não é apenas um ano novo, eu quero desejar para você uma vida nova. E essa vida, ela está ligada a relacionamento com Deus. Vida nova não começa no calendário. Olha que forte que Deus falou comigo. Não começa na virada de ano, não começa quando você faz aniversário. A vida nova começa no altar. E talvez você vai falar, Daniel, mas nem para a igreja eu vou. O altar é você. O altar é você dobrar o seu joelho dentro do seu quarto e dizer, Senhor, eu reconheço a tua grandeza. Eu conheço muitas pessoas. Hoje nós estamos vivendo no mundo gospel, no mundo evangélico, no mundo crente. Nós estamos vivendo muitas pessoas desigrejadas. Essa frase tem essa categoria de pessoas, vamos dizer assim, esse grupo de pessoas tem crescido muito. Pessoas que entraram dentro de uma igreja se decepcionaram com homens. Pessoas que entraram dentro de uma igreja esperavam alguma coisa e não conseguiram. Pessoas que entraram dentro de uma igreja e queriam mandar mais do que quem estava mandando. Enfim, fica um assunto aí para outra hora. Mas se denominam hoje como desigrejadas, com a desculpa, com a justificativa que a igreja somos nós. Realmente, a igreja somos nós. O templo do Senhor somos nós. É que nós vamos desenvolver outro assunto e eu não queria entrar para este lado. Mas eu quero que você entenda que este Deus que eu estou falando aqui, Ele te dá liberdade ainda que você não esteja, não que não precise, eu não quero que isso fique claro, eu quero que fique claro isso, a minha opinião. Eu sirvo a um Deus que Ele não depende da igreja, mas Ele me fala que eu tenho que frequentar, eu tenho que fazer, eu tenho que estar lá dentro, eu tenho que estar em comunhão com os meus irmãos. Eu preciso, faz bem para mim, isso eu entendi, mas talvez você não entendeu isso ainda. Mas não quer dizer que quem está dentro da igreja tem mais acesso a Deus. O acesso é o mesmo. Agora, eu confesso a você que já teve muitas vezes que eu não estava conseguindo orar, estava cansado, estava chateado, estava triste, estava preocupado. E o fato de entrar num culto, onde tem ali uma unidade de muitas pessoas, e quando eu digo muitas, não é em números, estou falando daquela comunidade de pessoas querendo adorar a um Deus. Aquele ambiente de adoração, ele foi me envolvendo, como já aconteceu por diversas vezes. Aquele ambiente foi me envolvendo de uma certa forma, foi trabalhando e foi enchendo o meu coração, e aonde existia fraqueza se transformou em força, aonde existia desânimo se transformou em ânimo, aonde existia tristeza se transformou em alegria. Esse é o poder da comunhão. Esse é o poder da congregação. Mas talvez você esteja assistindo esse vídeo e fale para mim, Daniel, mas só me decepcionei. Esse é outro assunto. Mas eu quero desafiar você. Entra no seu quarto. Nessa vida nova em 2026, a partir de 2026. Nessa vida nova. Entra no seu quarto e busca aquele Deus que só Ele te vê em secreto. É um Deus que Ele vai te ouvir. É um Deus que você vai dobrar os seus joelhos, ou você vai deitar, sentar, não sei como que você vai fazer, e vai olhar e falar, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, Deus. Deus, eu já estou na luta, eu já estou passando, então eu preciso de Ti. Senhor, a minha luta ainda não chegou, o dia mau ainda não bateu na minha porta, mas Deus, eu preciso me preparar. Eu entendi através dessa mensagem, pela Sua misericórdia, que eu preciso me preparar. Vida nova é relacionamento com Deus. A vida não começa na virada de ano, ela começa no altar. Acordar buscando a presença de Deus. É isso que eu estou fazendo, querido. É isso que eu estou tentando. Daniel, mas é fácil? Não, tem dia que você acorda, vai tomar café e quando você vê, a primeira coisa que você fez foi olhar o TikTok, a primeira coisa que você fez foi rolar as redes sociais. Mas aí quando eu lembro, eu falo, meu Deus, não, Deus, é vida nova, Deus, é vida nova, não. Eu quero acordar orando, eu quero dormir orando, Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro, eu quero que o Senhor seja o meu primeiro pensamento, eu quero que quando abrir os meus olhos, a primeira coisa que eu falo é, Senhor, bom dia, meu Deus, bom dia, Espírito Santo, é a primeira coisa que eu quero. Mas Daniel, não consigo. Tenta.
Tenta. Vida nova. Dormir pensando. Trocar rolagem de celular lá, aquela coisa, e rola vídeo por oração. Trocar ansiedade por... Oh, meu irmão. Trocar ansiedade por intimidade. Tá ansioso, não tá conseguindo dormir? Dobra seu joelho, querido. Tá preocupado com os problemas, tá preocupado com quem você deve, tá preocupado com quem te deve, tá preocupado com o futuro do país, tá preocupado com a política. Dobra os seus joelhos. Se entrega a esse Deus, sabe por quê, querido? Ele vai te trazer paz. A Bíblia fala, olha só que coisa linda, a Bíblia fala sobre uma paz, mas não é a paz dos homens, não é a paz que os homens podem te dar, é uma paz que ela excede todo entendimento, a paz que só esse Deus pode dar. Sabe o que é a paz que excede todo entendimento? De uma forma grosseira que eu entendi, é quando tá tudo hoje, por exemplo, se eu falar para você, olha, para eu ter paz dentro do meu escritório, eu tenho que estar com uma cartela de cliente de X, no número X, eu tenho que estar com um grupo de funcionários número X, eu tenho que estar com a melhor equipe, eu tenho que estar com os melhores equipamentos. Para eu ter paz dentro da minha empresa, tem que estar assim. É a paz que o homem dá, é a paz que as coisas dão, é a paz que os colaboradores dão. Mas aí vem Deus e fala assim: filho, eu tenho uma paz além disso daí para você. Eu tenho uma paz que o homem não pode te dar, as coisas não podem te dar, o saldo na conta não pode te dar, o presidente da república não pode te dar, o seu pastor não pode te dar, a sua igreja não pode te dar. Eu tenho uma paz que ela excede todo entendimento. Daniel, o que é exceder todo entendimento? O meu entendimento diz que todas essas condições me trariam paz, mas ele fala o seguinte: não, eu vou deixar você em paz, mesmo que não tenha tudo isso, mesmo que esteja um caos, você vai estar em paz. Sabe por que você vai estar em paz? Porque eu estou no controle de todas as coisas, e quando eu estou no controle de todas as coisas, tudo vai acabar bem, porque Romanos 8:28 ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda uma coisa, eu não sei qual que é a luta que você está passando, eu não sei quais são os planos que vocês têm perdido, eu não sei qual que é a dificuldade, qual que é os sonhos que você vem arrastando de ano atrás de ano, mas eu quero dizer para você e quero te desejar e quero chamar você agora para um desafio: vida nova, não ano novo, não aniversário, não casa nova, não, vida nova. E essa vida é nos pés do Senhor, essa vida é acordando com Deus, é dormindo com Deus, é olhando para o problema e falando: eu sei que em breve o meu Redentor vai se levantar em meu favor. Daniel, mas eu já estou no meio da luta. Dobra os seus joelhos, entrega ao Senhor, entrega os seus caminhos, confia nele e tudo ele fará. Acorda buscando a presença de Deus, dorme pensando em Deus, buscando, troca a rolagem, querido, esquece esse negócio de celular, desenvolva, escuta, meu irmão, desenvolva esse relacionamento com Deus. Coloquei aqui para você, provavelmente para mim, para quem já está no dia mal. Se você já está no dia mal, essa mensagem ainda mais é para você. E eu coloquei algumas frases que o Espírito Santo colocou de forma clara e falou para mim. Eu espero que ela bata no seu coração, no seu entendimento, da mesma forma que bateu em mim. Grave isso, que essas frases são proféticas para a sua vida e para a minha vida. Essa luta, ela não é para te matar. Essa luta, ela não é para te destruir. Essa luta, ela não é, escuta, essa luta, ela não é o teu fim. Eu não sei quem que está assistindo esse vídeo, qual a época da vida que vai assistir, mas grava o que eu estou te dizendo aqui. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Esta luta não veio para te matar. Esta luta, ela veio para te modelar. Esta luta, ela veio para te fortificar. Para de agir como morto. Para de agir como coitadinho. Para de encostar em todo mundo e contar os seus problemas, suas laburas, suas dificuldades. Para de ficar falando para pessoas que não vão te ajudar em nada. Para de ficar rasgando o coração na internet, colocando frasezinhas. Grava uma coisa que eu vou te falar. Tome cuidado com o que você tem postado na internet. Existem pessoas se alimentando da sua desgraça. Existem pessoas se alegrando com o seu problema. Tá querendo desabafar? Desabafa nos pés do Senhor. Tá precisando falar? Desabafa nos pés do Senhor. Você não é um coitado. Você é filho do rei, eu sou filho do rei. Ainda que tudo esteja desmoronando à sua volta, entenda uma coisa: tem um ponto final já escrito.
Não é que Deus está escrevendo a sua história, não é isso que eu estou te dizendo, não, entenda bem. Nós estamos falando de um Deus onisciente, que Ele está lá no futuro já. Você está sofrendo aqui por conta de um problema e Deus está vendo você rir lá na frente. Deus está vendo você dar risada lá na frente, você feliz da vida, olhando para trás e falando, agora eu tenho experiência, eu vou ajudar mais pessoas. Agora eu vou compartilhar o meu testemunho. Agora eu vou abrir o meu computador e vou escrever uma mensagem, vou pregar e vou falar. E eu não estou falando de pregar em púlpito de igreja não, porque é maravilhoso quem prega em púlpito de igreja. Sou muito abastecido, onde estava na minha igreja, sendo abastecido, sendo revigorado pela pregação do nosso bispo. Porém, entenda algo, eu estou falando que você pode alcançar pessoas que o seu pastor, você pode alcançar pessoas que o seu bispo, que o seu líder não vai conseguir alcançar, desde que você se entregue a este Deus, desde que você esteja disposto a viver o propósito dele. Essa luta não é o teu fim. Nada na sua vida é desperdício. Isso aqui foi muito forte que o Espírito Santo falou comigo também. Nada na sua vida é desperdício quando você ama a Deus. Isso aqui Deus me deu baseado em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas Daniel, e as dores? Vai cooperar. E as perdas, Daniel? Vai cooperar. Os atrasos, talvez você olhe para a sua vida e fale assim, cara, eu estou atrasado, eu perdi muito tempo no meu erro, na minha falha, eu tentei no lugar errado, eu fiz alguma coisa errada, mas olha o tempo, até o atraso, que para você é atraso, para mim é atraso, é tempo que Deus está trabalhando ao seu favor, meu irmão. Eu tenho um projeto que ele chama A Chave 828. Você já deve ter escutado algumas coisas aqui a respeito disso. E vai chegar a hora que eu vou destrinchar mais sobre isso, vou falar mais sobre isso. Mas essa mensagem ela faz parte do projeto A Chave 828, que é baseado em Romanos 8:28. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Daniel, por que você está dizendo isso? E aqui eu caminho para o final. Sucesso sem propósito é fracasso disfarçado. Negócios prósperos, lares quebrados. Empresas cheias, famílias vazias. Filhos que odeiam a empresa do pai. Daniel, você está levando agora para o lado empresarial? Sim. A Chave 828 fala sobre isso. Sobre profissionais, e quando eu digo, você não precisa ser o dono da empresa para você viver o projeto da Chave 828. Você pode ser um funcionário que vai ser uma luz dentro do lugar que você está. Um funcionário que vai ser um direcionador. Um funcionário que vai levar a bênção de Deus para dentro deste lugar. Mas se você é um empresário, essa palavra é para você também. Eu sempre coloquei no meu coração que eu não quero um negócio próspero e minha família perdida. Eu não quero que meu filho chegue na adolescência e fale assim, eu não quero entrar na empresa do meu pai. Por quê? Porque o meu pai, essa empresa arrancou ele de mim. O meu pai não tinha tempo. Isso aqui eu estou falando para você não é uma coisa que eu acho, não. É coisa que nós vivemos, nós ouvimos muitos relatos. Filhos que não querem saber da empresa do pai. Algo que foi criado em cima de um nome, algo que foi criado em cima de uma história. O filho não quer mais saber. O filho simplesmente quer dar o avesso daquilo ali. Sabe por quê? Porque prosperou sem propósito. Cresceu sem direcionamento. E é isso que nós falamos na Chave 828. Olha só. Eu finalizo agora. Quanto mais rápido você entender o seu propósito de vida em Deus, mais rápido você vai passar pelas lutas. Mais rápido você vai entender muitas coisas que têm acontecido na sua vida. Quanto mais rápido você se entregar e falar, Senhor, eu quero os teus propósitos. Mas eu quero que fique claro na sua mente, claro, de forma transparente. Não é para a sua morte. Tudo isso que você está passando, ou vai passar, vai glorificar o nome do Senhor. Mas isso aí vai depender de como você vai reagir diante disso. Quanto antes você entender o seu propósito, mais rápido você entende a sua luta. E mais rápido você vê Deus agir. Feliz vida nova.
Que esse início de ano seja um ano transformador na sua vida. Que você busque em primeiro lugar a presença de Deus, independente da sua religião. Que independente de se você vai para uma igreja ou não vai, se você está em igreja A, B, C ou D, eu quero desafiar você. Que Deus seja o centro da sua vida. Que você se prepare em Deus. Que você desenvolva a sua fé cada dia mais. Que você desenvolva cada dia mais a sua intimidade com Deus. Esse é o desejo do meu coração. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para os meus amigos, é isso que eu quero para os meus, para minha casa, e é isso que eu quero para a sua vida. Se faz sentido isso para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu te agradeço e louvo a Deus pela sua vida. Obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe e não se esqueça que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu nome é Daniel Luchetti e o projeto é A Chave 828. Que Deus abençoe.